Olá, professor, professora, gestor, que bom que você atendeu o nosso chamado, que bom que você esteja por aqui. Nós vamos estar tratando em duas aulas sobre como a gente obter o máximo de proficiência em matemática básica. São algumas situações, algumas peculiaridades que nos dá um caminho, que nos dá um direcionamento para que a gente possa obter uma proficiência bem maior em matemática. Para isso, basta a gente conhecer as regras do SAEB, basta a gente conhecer a matriz, a gente conhecer a escala e ter um bom projeto, ter uma boa dedicação. Eu costumo dizer que projeto nenhum vai para frente se o professor da sala de aula não abraçar o projeto e se ele não conseguir incentivar seus alunos a abraçar esse projeto. Então a gente vai estar falando sobre esses caminhos, quais o jeito mais fácil, tem um caminho mais fácil, mais curto para uma boa proficiência em matemática? Tem, sim, senhor. Sim, senhora. Se a gente souber o caminho certo, eu digo que um jogo se vence quando a gente conhece a regra do jogo melhor do que o nosso adversário. No caso aqui, a gente não tem adversário, está todo mundo lutando para ter uma proficiência melhor em matemática. Vamos aqui à nossa apresentação, a gente vai distribuir o nosso trabalho em duas aulas. Então, a gente vai ter essa primeira aula, depois vamos ter uma segunda aula. Caso o vídeo fique um pouco extenso, eu não vou me preocupar com o tempo do vídeo. Eu acho que essa é a primeira lição que eu deixo para você. Se você realmente quer ter sucesso no SAEB, na sua turma, fique até o final, não pule o vídeo, assista cada detalhe para que você saiba como que você vai fazer para obter o máximo de proficiência que você puder em sua turma de matemática básica, ok? Eu vou trazer vocês aqui para a nossa apresentação, fica mais fácil de fazer o acompanhamento. Nós estamos chamando de máximo da proficiência em matemática básica, porque a gente temos o objetivo de nos aproximarmos do máximo que a gente puder. Eu digo logo que a gente tem até um ponto de referência, que seria 300 pontos de proficiência. Poucas escolas conseguem obter 300 pontos de proficiência e eu espero que você, que está nos ouvindo, abrace essa ideia e quem sabe em outubro do ano que vem, a gente esteja festejando juntos obter a proficiência de 300 pontos em matemática. É simples de se obter, mas não é fácil, precisa de muito trabalho. Então, nós vamos tratar nas nossas aulas de IDEB. Então, nós vamos estar primeiro conhecendo o que é o IDEB, a importância da proficiência e a importância do fluxo na medição do IDEB. Vamos estar falando ainda nessa aula sobre análise de resultados e a importância da escala. Aqui a gente começa a entender como que funciona o resultado para que eu possa melhorar lá na minha sala de aula os meus resultados e os resultados da minha escola, porque aqui cada um já vai sair sabendo como que vai fazer para estar acompanhando o resultado da sua escola e buscando melhorar. Na segunda aula, aí a gente vai tratar do item 3 e do item 4. No item 3, a gente vai falar da matriz e da escala. São dois caminhos que a gente tem para preparar o nosso aluno para a prova SAEB. A grande maioria dos professores dos municípios trabalham com foco na matriz. Nós vamos propor um trabalho voltado para escala e não para matriz. Eu acredito que trabalhar pela escala é um caminho mais curto e mais eficiente para a gente obter resultados. Por último, a gente vai estar falando do nosso projeto, nós vamos estar apresentando o nosso projeto e esperamos que você faça parte desse projeto e que você embarque nesse projeto.
caso você não embarque conosco, mas é possível você já traçar o seu próprio caminho sozinho. Então vamos lá. Quando a gente fala de IDEB, o que é esse IDEB? O IDEB é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Ele mede esse índice usando dois dados, o que a gente chama de proficiência mais o fluxo. A proficiência é quando a gente faz a prova de matemática, ela é obtida um número que, vamos supor, vamos basear em 300. Se eu obter 300 pontos de proficiência em matemática, existe uma fórmula, uma relação que vai transformar essa nota de 0 a 10. Então, o 300 é mais ou menos como se eu tivesse uma nota 6,5 por aí assim. A mesma coisa acontece no português, soma-se as duas notas e tira uma média de proficiência do município ou da escola. O fluxo é a média entre a aprovação de todos os anos de ensino daquela escola. Então é muito importante que a gente tenha olho no fluxo para que o IDEB da escola, o IDEB do município não caia muito. Não precisa a gente estar reprovando um monte de aluno de uma vez. O que precisa na realidade também é para passar de qualquer jeito? Não é. O ideal é que se tenha projetos que vá recompondo a aprendizagem desses alunos para que não aconteça uma aprovação de qualquer jeito. Afinal de contas, o importante também é o aprendizado do menino. Mas é muito importante ficar de olho nisso. Um exemplo que eu dou para você vamos supor que matemática e português tiveram uma nota padronizada de proficiência que deu um 6. Se na sua escola houve uma aprovação média de 95%, então a gente multiplica esses dois valores e o IDEB seria 5,7. Essa mesma nota de proficiência 6, e se eu só tivesse na escola 90% de aprovação, aí você já percebe que cai de 5,7 para 5,4, para você ver o quanto o fluxo também é importante na composição do IDEB. E num terceiro exemplo, a gente tem aqui a mesma proficiência 6, porém uma aprovação de 85%. E aí você percebe que cai para um IDEB de 5,1. Então existe uma perda muito grande no valor do IDEB quando o fluxo de aprovação ele vai diminuindo. Então é importante que a gente tenha esse foco, essa é a nossa primeira lição. Não adianta a gente se matar na escola, trabalhando demais, um projeto voltado para um SAEB no 9º ano, por exemplo, e o 6º, 7º e o 8º não tenha o compromisso com a aprendizagem e termine reprovando demais. É uma questão muito polêmica a gente tratar disso, mas o ideal é que se detecte que ali está havendo uma reprovação e que seja feito algum projeto de recomposição de aprendizagem para que também não seja aprovando aluno de qualquer jeito. Essa é a ideia da educação. A educação precisa ser feita nesses moldes. Mas, no geral, eu acompanho muitos resultados de muitos municípios. De um jeito ou de outro, eles terminam tendo um bom fluxo de aprovação. Então, cabe a nós, professores de matemática, professores de português, ainda nesse ano, obter uma boa proficiência. Por que eu digo isso? Porque a gente ainda tem duas matrizes. A ideia é que esse ano, 2025 ou 2023, se trabalharia o SAEB na matriz nova de 2018, que é baseado na BNCC. Porém, a gente teve conhecimento de um ofício que o INEP enviou para a Undime, falando que
a prova de 2023 seria no molde de 2019. Então, isso trouxe à tona a ideia de que a prova será na matriz antiga, e a matriz antiga é aquela matriz que na matemática trata dos descritores de 1 a 37. Então, nós vamos estar com o nosso projeto voltado para essa matriz, para a matriz de 2001, aqui trata dos 37 descritores de matemática. E aí, avançando aqui, já que a gente já tem aqui que é importante ter uma boa proficiência, que é importante ter um bom fluxo de aprendizagem para que a gente tenha um bom IDEB, algumas coisas acontecem que às vezes a escola não tem seu IDEB divulgado e alguns professores não sabem o porquê que a escola não teve IDEB em um determinado ano de ensino. Então, por que a minha escola não teve IDEB? Às vezes surgem essas perguntas e quem não é o estudioso da área não sabe responder, não sabe dizer o porquê que a escola não teve o IDEB. Às vezes até o diretor sabe, mas se for culpa dele, ele também vai dizer que não sabe. Já aconteceu muito, já presenciei muitos casos assim. Então, ó, primeira coisa é não atingir a meta de presença. Se você não atinge a meta de presença no dia da prova SAEB, o IDEB da escola não é divulgado. O que é essa meta de presença? É 80% da participação do número de alunos que a escola tem matriculado no 9º ano, por exemplo. Então, se a gente tiver uma turma com 40 alunos do 9º ano, 32 precisarão fazer a prova SAEB. Se isso não acontecer, a gente não vai ter acesso à nossa proficiência, a gente não vai ter acesso ao nosso IDEB. Então, ele não é considerado para medição. Uma outra coisa que influencia no IDEB de uma escola, o não aparecimento do IDEB, é quando a escola não envia o fluxo de aprovação a tempo. No final do ano, o IDEB, o INEP, ele abre um período em que a escola coloca no sistema o número de alunos aprovados, reprovados, transferidos, evadidos de cada turma de ensino. Caso o diretor não perceba essa data e ele perda esse prazo, a escola não terá seu IDEB divulgado. Então, são esses dois casos em que você não tem o IDEB da escola. Ou não atingiu a meta presencial, ou o diretor da sua escola não enviou as informações para o INEP a tempo. Informações de aprovação, reprovação, evasão, transferência, esse tipo de coisa que no fim do ano precisa ser divulgado para o INEP. E aí o que é cobrado numa prova SAEB? A gente começa aqui a detalhar. Eu preciso saber o que cai na prova para que eu possa preparar o meu aluno. É como nós professores vamos fazer uma prova mensal lá na nossa sala e você quer fazer uma revisão, eu acho que nenhum professor coloca na revisão aquilo que ele não colocou na prova. Ele só coloca na revisão dele aquilo que ele colocou na prova. É uma forma do aluno ter um melhor resultado. Então, quanto ao SAEB, é a mesma coisa. Eu preciso saber o que o SAEB cobra para que eu possa preparar meu aluno para no dia da prova ele ter um bom resultado. Então, a mesma coisa que a gente faz na nossa sala de aula, a gente precisa fazer em relação ao SAEB. Primeira coisa, o ponto de partida é a BNCC ou o currículo, né? A gente fala a BNCC porque mesmo sendo na matriz antiga, mas as habilidades, algumas são parecidas, e mesmo quando a gente não tinha BNCC, alguns conteúdos matemáticos a gente já trabalhava e ele continua sendo cobrado dentro da BNCC. Então, da BNCC, a gente tem o SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica. O governo avalia 2º ano, avalia 5º, avalia 9º ano.
Alguns professores dizem assim, ah, mas tem uma coisa aqui que é do sexto. É porque quando a gente avalia no nono ano, a gente não está avaliando o nono ano, a gente está avaliando a educação básica do sexto ao nono. Por isso que a gente precisa também fazer uma revisão em conteúdos do sexto, do sétimo, do oitavo e do nono. É porque a prova não é só com conteúdo do nono ano, ela avalia toda a educação básica. E aí a gente tem dois caminhos, como eu já falei. Tem a matriz referencial. Essa matriz referencial é aquela matriz que tem do descritor 1 ao descritor 37. Isso aqui é conhecido de muitos de vocês. Você bota lá no Google, descritor 2 de matemática, você vai achar um monte de questões que fala do descritor 2 de matemática. Porém, tem um outro caminho que é o caminho da escala de proficiência. É aqui que nós vamos focar. Nós não vamos trabalhar pelo caminho da matriz de referência, nós vamos trabalhar pelo caminho da escala. O caminho da escala, ela trata, em vez dela chamar de cores, ela chama de habilidades níveis. É tipo assim, o que cai no nível 1? Aí eu preciso saber o que cai no nível 1 para me ensinar melhor meus alunos para que ele passe da fase 1. Depois vem a fase 2. Eu preciso entender o que cai na fase 2 para me ensinar os meninos e ele passe da fase 2. Porque na realidade isso aqui é como se fosse um jogo de videogame onde a gente tem diversas fases. E aí a nossa turma precisa passar da primeira fase, precisa passar da segunda, da terceira e assim por diante. Então, a escala de proficiência é a gente ir pelo nível e não pelo descritor. Nós vamos chegar nessa parte, nesse detalhamento bem feitinho na nossa segunda aula. Essa aqui a gente ainda está dando um rascunho por cima do que a gente pretende fazer e como é o nosso projeto. Análise de resultados. E aí nós vamos começar aqui entendendo o resultado para você entender qual é a importância da escala. Já que eu digo que a gente vai trabalhar pela escala, mas aí vamos ver. E qual é a importância da escala? Eu vou mostrar isso através da análise de resultados. A gente tem aqui uma tabela de uma escala de proficiência matemática do nono ano. Você percebe que ela tem no nível aqui, na coluna vermelha, abaixo do básico, é nível 0 e nível 1. Então, é como se fosse aqui a primeira fase envolvendo nível 0 e 1. 0 porque se o menino não passar do 1, ou se ele ficar reprovado no 1, ele vai para o 0. Depois a gente tem o básico. O básico ele é composto pelo nível 2, nível 3 e nível 4. Adequado é quando o aluno sabe o adequado para o nono ano e ele chega no nível 5 e no nível 6. Chegar no nível 7, 8 e 9 é o nível avançado. E aí percebe aqui ó, que no avançado eu tenho aí 4 resultados, nenhum tem nível 9. Porque a gente raramente tem aquele aluno tão bom na nossa sala de aula. E às vezes a gente até tem. Vamos supor que eu tenho 2 alunos na minha sala de aula que eu tenho certeza que eles são níveis avançados. Mas, porém, no dia da prova, a questão de nível não caiu para ele, porque é uma amostragem. Eu só tenho 2 alunos que sabem o nível 9. Eu só tenho 3 questões de nível 9. E ela não caiu para nenhum desses 2 alunos. Então, o INEP vai dizer que a minha turma não tem aluno no nível 9. A mesma coisa no 8, a mesma coisa no 7. Então vamos lá. A gente vai tratar aqui de um resultado de uma escola. Essa primeira que eu estou colocando é um resultado de apenas 209,90 em proficiência matemática. Um resultado muito ruim, um resultado péssimo, um resultado de quem não orientou os alunos de jeito nenhum. 250 pontos
Eu também não fiz nada pela minha escola, não fiz nada pelos meus alunos. 250 pontos, geralmente, se eu der uma sorte de ter uns bons alunos na sala de aula, mesmo que eu não tenha foco Saeb, eles vão conseguir esse 250. É básico conseguir 250. 271 pontos, a gente está aqui na terceira escola, aí já é necessário que aqui o professor tenha feito alguma coisinha. Então, se você vê uma nota 270 em proficiência, com certeza esse professor trabalhou algum simulado voltado para o Saeb, em algum momento ele fez alguma coisa para o Saeb, para bater os 270 pontos. E aí eu coloquei aqui a minha escola, que a primeira vez que eu passei de 300 pontos foi em 2017, 305 pontos. Aqui eu trabalhei demais, muito, muito, muito para chegar nesse ponto. Era um sonho meu chegar em 300 pontos de matemática na proficiência. Então, ó, saímos aí de uma escola de 209, 250, 270 e 300. Vamos agora aqui para a nossa tabela e ver o que ela quer dizer para a gente. Observa aqui no nível 0 e 1 dessa escola. No nível 0, 47%. No nível 1, 14%. Se a gente somar aqui, dá 61%. Quer dizer que nessa escola, 61% dos alunos erraram a questão mais fácil da prova Saeb, a questão de nível 1. Se eu lhe disser que isso aqui é só uma única coisa que a gente tem que ter cuidado, que é o aluno reconhecer entre um conjunto de números decimais qual é o maior ou então qual é o menor. Só é isso. Então, nessa escola, 61% dos alunos não fez isso. Quando eu olho para o nível 2, tem 16,5%. Então, ó, 61 com 16 dá 77%, por aí assim. Então, ó, só do nível 1 e nível 2, essa escola com 209, ela reprovou, vamos dizer assim, ou ela reteu no nível 1 e nível 2, 70% da turma. Ou seja, é um índice muito alto. E aí, se o professor soubesse que ele só precisava ensinar 7 coisas em matemática e ele focasse nessas 7 coisas, o resultado seria outro. Então, aqui está o nosso primeiro segredo. Nível 1 e nível 2, eu só tenho 7 habilidades para me ter cuidado com elas. Se eu fizer com que essas 7 habilidades tenham um bom resultado, a escola já vai ter um índice de proficiência altíssimo. Olha, na segunda escola, o que aconteceu? Com 250 pontos, nível 0 e nível 1, que a escola anterior tinha 61%, essa escola só tem 18,8%. O que essa escola fez? Ela tirou o aluno nível abaixo do básico e ela colocou eles aqui, ó, no nível básico. Ela já colocou 37,5% no nível 2. Ela só não está melhor porque o nível 2 ainda está muita gente, 37%. O ideal é que nível 0, 1 e 2 não tenha aluno, mas está diminuindo. Ó. Percebeu que aqui já deu uma boa diminuída. Dos 70%, aqui já foi com 18, com 30, 40, 50 e pouco. Na terceira escola, diminuiu mais ainda. Ó. No nível 0 e no nível 1 só são 8,5. E o nível 2 também diminuiu, 20,2. Quer dizer, eles migraram do 0, do 1 e do 2 para o 3 e o 4, principalmente para o 3. Então, isso fez com que a proficiência fosse
270. Na escola que eu trabalho, para ter 305 pontos, o meu foco era praticamente T0, era T0. O meu foco era T0 no nível 0, 1 e 2. Não consegui, né, mas andou muito perto. O nível 0 e 1 ficou aí só com 3,7 e o nível 2 também só com 3,7. Então percebe que do 0 até o 2, no máximo aqui a gente teve 1, 2, 5, 5,7, 6, 7 pouco por aí. Então diminuiu muito. Então o segredo de uma boa proficiência é aqui, do nível 0 ao nível 2, 78,7 na escola de resultado menor que eu coloquei aqui. Depois, 56% do nível 0, 1 e 2 para a segunda escola. Na terceira escola, 29%. Percebeu que foi diminuindo demais? Quando teve 300 pontos de proficiência, só tinha 7,4% nesses níveis. E aí, se eu conheço isso aqui, se eu sei o que cai na prova, é isso aqui que eu vou focar com meus alunos. Então, aqui são 7 habilidades que a gente tem que ficar focado nela. Então, você foca nessas 7 habilidades para que mais de 80% dos nossos alunos aprendam ela, aí a gente vai se aproximar da proficiência de 300 pontos. Agora eu quero mostrar para você como que a gente faz uma consulta de resultados. A gente vai fazer uma consulta de resultados dentro de um login, de uma senha não, como é? De um endereço que a gente tem, que o MEC disponibiliza para a gente analisar os resultados. Deixa eu colocar aqui, porque ela voltou para a tela inicial. Pronto, tá abrindo aqui. A gente vai disponibilizar esse link logo abaixo do vídeo, aonde você está assistindo. Então vamos lá. Como é que eu vou fazer para consultar uma escola? Eu vou aqui no ano de ensino, que eu tenho interesse. Vou deixar 2021, porque eu vou pesquisar minha escola e eu sei que vai aparecer todos. Então eu vou aqui no estado. Eu sou do estado do Piauí. Então eu vou colocar aqui o meu estado. Você coloca o estado que você está para você consultar a sua escola. A gente escolhe o município. Então eu vou aqui no município de Teresina, que é a escola que eu quero mostrar, que aqui eu trabalho, é em Teresina. Pronto, vou entrando aqui. Teresina. Pronto, aqui Teresina. Depois que eu escolho o município, eu vou ver se eu quero escola federal, escola estadual ou escola municipal. Pronto, eu quero aqui escola municipal e aí eu mando pesquisar. Então a gente escolhe o ano de ensino, ou o ano da edição, escolhe o seu estado, escolhe o município e escolhe o tipo de escola que você quer. Vou mandar pesquisar e aqui vai abrir todas as escolas de Teresina. Algumas têm só do 5º ano, algumas têm do 9º ano. Vou avançar um pouquinho, porque aqui não apareceu a minha escola. Ela é Arthur Medeiros. Então, vou continuar procurando. Ela também ainda não apareceu nessa tela. A gente vai avançando até você chegar na escola que você quer. Se o seu município for grande, vai dar um certo trabalho. Pronto, cheguei aqui, Escola Arthur Medeiros. Nesse olhozinho aqui, eu vou fazer o download do resultado da escola Arthur Medeiros. Pronto, estou aqui no resultado. No resultado, aqui vai aparecer, língua portuguesa, 5º ano. Está aparecendo o resultado do 5º ano de português. Se eu colocar aqui, vai aparecer o resultado do 9º ano de português.
Nono ano de português. Aí eu venho aqui, ó, na abazinha matemática. Se eu colocar quinto ano, ó, vai aparecer o resultado da minha escola do quinto ano. Percebe que ela fez todas as edições, ó, deu tudo certinho, ó, 2011, 2013, 15, 17, 19, ó, até aqui foi aumentando. Aí no 21, que foi de pandemia, caiu demais, porque essa escola é de zona rural e a gente tem muito aluno transportado e que não tem acesso às mídias e redes sociais lá no interior. Nono ano, pronto. Aí nono ano a gente tem aqui, ó. Perceba que a gente tem aqui 2011, 252, depois 256. Aí aqui começou o trabalho, ó, começou o projeto. Passou de 256 para 281 pontos. Foi um aumento significativo quando a gente começou a trabalhar um projeto voltado para o SAEB. Depois a gente obteve 305 pontos. De 280 para cá, fica mais difícil de ir aumentando. Quanto maior a sua nota, mais difícil de aumentar. Em 2019, que a gente pensava que era muito difícil se manter, ainda houve uma melhorazinha, ó, então foi para 310. E com a pandemia, praticamente não houve trabalho, caiu para 252. Então foi um resultado ruim. Aqui, por exemplo, eu tinha 96 alunos no nono ano e não chegou nem 23 alunos a me mandar um dia uma tarefa, uma coisa, o restante eu nunca nem conheci. Então foi uma prova que a gente fez sem ter um projeto voltado para isso. E aí, se você quiser pesquisar outra escola, ó, você vai avançar e vai voltar, aí você tem uma nova pesquisa. É aqui que diz o nível de cada um, ó, o que cada um teria que aprender. Isso aqui na próxima aula a gente vai detalhar direitinho. Então, se eu quiser pesquisar novamente, eu volto aqui e aí eu boto um novo estado, boto um novo município, boto uma nova escola ou boto a mesma cidade minha para me ir pesquisar outra escola. Qualquer um pode pesquisar qualquer escola, qualquer município, não tem nenhum tipo de restrição. Você pode pesquisar à vontade. Então, esse link a gente vai estar colocando aí abaixo do vídeo para que você possa conhecer o histórico e os resultados da sua escola. Ok? A gente fica por aqui na nossa primeira aula. Na nossa segunda aula, é a mais importante, não perda. Não, lhe aconselho, não assista as duas seguidas, assista uma, dê um descanso, depois volte para a segunda aula, mas volte com foco total. Porque aí sim nós vamos estar falando do que eu tenho que ensinar para obter 300 pontos de proficiência e de que jeito eu ensino, né? Esse é o principal, a metodologia da sala de aula, o caminho do sucesso. Se eu já consegui por 2 vezes acima de 300 pontos em proficiência, eu vou lhe dar a receita, eu vou lhe dizer o que eu fiz, e se você conseguir fazer na sua escola, você também vai tirar 300 pontos, ok? Até a nossa segunda aula e a última dessa jornadazinha pequena, porém muito importante, rumo a obter o máximo que a gente puder de obter de proficiência em matemática. Até nossa próxima aula, então.